Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal do Descobrindo Crianças. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiro me apresentando, meu nome é Paula Melgaço, sou uma das 7 psicólogas que compõem a equipe do Descobrindo Crianças. Eu venho aqui falar hoje, na verdade, eu começo hoje uma série de vídeos sobre cidadania digital. Daqui a pouco vocês vão entender do que eu estou falando. Primeiro, eu só gostaria de me apresentar. Eu sou psicóloga, como eu já disse, me formei aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, sou especialista em psicanálise com crianças e adolescentes e também fiz o mestrado voltado para a adolescência, mais especificamente na área da educação. Bom, eu tenho uma clínica aqui em Belo Horizonte, clínica base, onde eu desenvolvo, além da psicoterapia, alguns projetos que envolvem a relação das crianças e dos adolescentes com a tecnologia e com o mundo virtual. E é um pouco disso que eu gostaria de falar com vocês. Bom, eu vou gravar uma série de vídeos, né, sobre o tema, para não ficar muito longo, nem muito cansativo, né, para nenhum de vocês. E eu gostaria que vocês, né, ao longo dessa série, fossem sugerindo temas e questões, né, que despertam dúvidas tanto na criação dos filhos, né, como na educação dos alunos. Mas primeiro, antes de entrar mais especificamente em algumas dicas ou em algum tema específico sobre a relação das crianças com a tecnologia e com o mundo virtual, gostaria de explicar o que é cidadania digital. Na verdade, aqui no Brasil, uma discussão um pouco nova, né? Eu, pelo menos, nos estudos que eu tenho lido, né? Eu, além de trabalhar com clínica, eu trabalho com pesquisa, né? Eu faço parte de projetos de pesquisa na PUC, né? Na Católica, aqui de Belo Horizonte, de Minas, e na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, vou trazer um pouco do que eu tenho estudado também e do que eu tenho visto na minha prática clínica, né? Bom, então, os estudos que eu tenho visto, né, sobre a cidadania digital, eles são, a maioria, provenientes dos Estados Unidos. E o que é a cidadania digital, né? Na verdade, é algo bem simples, né? O nome pode parecer algo complexo, difícil de ser aplicado, mas a cidadania digital é justamente preparar, né, nossos filhos e alunos para serem cidadãos também no mundo digital. Né? Se a gente for pegar a geração, né, os nativos digitais, como eles são chamados, aqueles que já nasceram, né, na época da internet, banda larga, na época dos aparatos móveis, né, smartphones, tablets, a gente percebe que para eles não há uma diferenciação entre a vida online e offline, né? Assim, o que eles vivem no mundo virtual e o que eles vivem no mundo presencial, digamos assim, tem o mesmo valor, né, para eles. O que para nós adultos pode ser um pouco difícil de entender, para eles é muito natural. Então, nada mais natural também que nós, adultos, né, os preparemos para serem cidadãos também no mundo digital. Né? E como que é essa preparação? Né? Eu vou, na verdade, dar uma pincelada, porque depois a gente vai conversar mais profundamente sobre alguns assuntos mais específicos. Mas a cidadania digital, ela é, assim, antigamente, né, eu lembro muito bem dos meus avós me falando, para não conversar com estranhos na rua, para não atender telefonemas de estranhos, né? E por que a gente não tem feito isso quando o assunto é mundo digital, né? Assim, por que a gente não orienta os nossos filhos e alunos sobre os perigos do mundo virtual, sobre como se portar no mundo virtual, né? Assim, e se portar tem a ver com o que colocar, o que postar, o que não postar, o que falar sobre o outro, né? Porque a gente tem visto cada vez mais casos de cyberbullying, né? Então, o que eu tô querendo dizer é que muitas vezes, né, quando a gente entrega um recurso tecnológico para uma criança, e o que tem acontecido cada vez mais cedo, é importante que a gente a ensine a utilizar aquele recurso. E eu não estou falando de ensinamento técnico, né? De pegar um smartphone, ensiná-la a ligar, desligar,
onde que ela tem que apertar para voltar. Não, não é esse tipo de ensinamento que eu estou querendo falar sobre, né? Eu estou querendo dizer de ensinamento de valores mesmo, né? Valores que muitas vezes nós transmitimos para relações presenciais, né? Assim, muitas vezes a gente fala, olha, não é legal falar isso do seu colega, não é legal se comportar assim numa festa, né? Mas aí a gente esquece de também transmitir alguns valores para o comportamento que os filhos devem ter no mundo virtual, né? Isso é cidadania digital, né? A base dela é justamente essa, é transmitir e ensinar, né, como utilizar os recursos tecnológicos e os recursos que o mundo virtual tem a nos oferecer para as nossas crianças, né? E eu não estou dizendo que tem que proibir criança, né, de usar recurso tecnológico. Eu acredito que cada família, né, e cada escola tem condição de avaliar a criança que está ali, né? É muito importante observar tanto a idade, né, para entender um pouco em que fase do desenvolvimento a criança se encontra, como também características particulares de cada criança, né? Algumas crianças são mais maduras, outras menos, né? Cada criança tem um ritmo de desenvolvimento muito particular. E isso também é preciso que seja respeitado. Então, a dica, né, a primeira dica do primeiro vídeo é: sempre que for introduzido um novo recurso tecnológico ou uma nova ferramenta do mundo virtual para a criança, oriente-a, né? Esteja perto para acompanhar o uso que ela está fazendo daquilo ali, né? Para transmitir alguns valores, como eu disse, e não deixe, né, assim, com que ela fique desbussolada também no mundo virtual, né, sem um norte de como se portar, de como se comportar nesse espaço. Bom, então a primeira dica é essa. Se vocês gostaram, eu sugiro que acompanhem os próximos, né? Em breve eu estarei aqui falando um pouco mais sobre esse assunto. E se vocês têm alguma dúvida sobre isso, né? Sobre como ajudar seus filhos a serem melhores cidadãos digitais, ou como, né, se relacionar, lidar com eles, né, nesse aspecto da relação com a tecnologia e com o mundo virtual, deixem aqui, né, dúvidas, comentários, sugestões de temas para os próximos vídeos, que será um prazer, né, acrescentar aqui na nossa conversa. Lembrando que esse espaço, né, o nosso canal no Descobrindo Crianças, foi feito especialmente para cada um de vocês, pais, educadores e profissionais de saúde. Sejam bem-vindos e até a próxima. Tchau!